Dia do Vaqueiro, mas também é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Por isso, no quadro Descomplica, nós vamos falar sobre os desafios de vencer o vício em cigarro. Oi, Jana linda, primeiro, boa tarde. Já fiquei toda boba com a maravilhosa ali, né? Você viu? Tá O povo te vendo? ama, mulher. Já meu fica Deus na do expectativa. E eu trouxe esse tema, Jana, pela data, né? E também por um número, um dado que eu achei, assim, preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco é responsável, direto ou indiretamente, pela morte de aproximadamente 8 milhões de pessoas por ano, em todo o mundo. E é comum a gente ver nas caixinhas de cigarro, nas embalagens atrás, dizendo: fumar causa câncer de pulmão, fumar causa não sei o quê. Então, assim, é até uma coisa meio que uma oposição que a gente pensa, porque o próprio tá lá alertando que aquilo não é saudável, mas ainda assim as pessoas continuam fumando, né, Jana? Adorei que você começou por esse tema, né? Se eu perguntar a qualquer pessoa o que é mais fácil de mudar, comportamento ou crença, o que é que você acha que as pessoas dizem? Ai, meu Deus, eu acho que crenças. Será? É mais fácil de mudar? Eu acho que as pessoas pensam, porque às vezes comportamento seja uma coisa mais natural, mas às vezes a gente fica meio que... Ai, não vou mudar não, é mais trabalhoso. Você acertou. O comportamento dá muito mais trabalho. Por isso que na caixinha do cigarro tem vários avisos. Mas o que é que eu faço? Já que eu não consigo mudar meu comportamento, eu mudo a minha crença para justificar aquele meu comportamento, entende? Então, quando eu vejo lá na caixinha, fumar traz risco à saúde, pode gerar câncer, dificuldade de ereção, algumas coisas nesse sentido, o que é que a minha cabeça faz? Não vai dar, eu não vou ser o premiado, né? Eu acho que a primeira coisa, talvez, que a gente pense... A gente pensa assim, né? Tem o viés cognitivo de confirmação, então eu quero confirmar o meu comportamento. Então eu digo assim, todo mundo vai morrer. É verdade, né? verdade. Todo mundo não vai morrer? Isso é besteira. Eu conheço gente que nunca fumou e morreu atropelado com 18 anos. Jana. Né? Então eu quero... tirar minha ansiedade, né? Minha culpa, que aquilo pode gerar. E depois vem a dissonância cognitiva. Então, assim, quando eu organizo a minha mente, eu organizo baseado nas minhas verdades. Aquilo que não é verdade para mim me gera uma certa angústia. Então, eu organizo as minhas frases pensando assim, peraí. Todo mundo está dizendo que fumar é perigoso, mas aquilo me traz um certo benefício, uma sensação boa, eu relaxo, eu começo a organizar as minhas informações para fazer sentido para a minha crença. Tá? E aí eu tenho o último, que é o raciocínio motivador. Eu preciso motivar meu raciocínio para continuar fazendo aquilo. Então, a gente já entendeu o que é que acontece na nossa cabeça. Isso dificulta a nossa mudança de comportamento. E o comportamento também é afetado. A partir do momento que a pessoa fuma a primeira vez, porque alguém ofereceu, porque achou que era interessante, começa a perceber a sensação. E aquela sensação, Desica, gera um comportamento de, eita, diminuiu o meu estresse. Liga aquilo, né, Aí Jana? é uma sensação positiva que eu tenho. E quando eu quiser, em algum momento, regular novamente a minha emoção, o que é que eu faço? Eu vou recorrer a algo que eu conheço e que já entendi que dá certo. E assim, antigamente eu acho, né? Hoje em dia a gente vê muito assim, que não é permitido fumar em ambientes fechados, tem todas umas regras. Sim. E antigamente, quando eu vejo aqueles vídeos mais antigos, eu vi, era todo mundo fumando na cara de todo mundo. Era não status, tinha, né? Era status, era propaganda. Era tipo assim, era você ser moderno pra você fumar, né? Então tava ligado a tudo isso. E hoje em dia... tem várias evoluções, porque as pessoas dizem, o cigarro é ruim, mas se for cigarro eletrônico, ou se for um cigarro mentolado, ele não é tão ruim. Ou o vape, que o povo até diz agora, que o povo vive com um pendrive na boca. São camuflagens de que acha assim, não vai ter o mesmo risco, e a gente vê que eles continuam sendo tão negativos quanto o que o cigarro causa, né, Jana? Porque é uma novidade, não tem ainda estudos específicos para entender qual as dificuldades que pode causar fisicamente. A gente já viu, inclusive, internação de pessoas famosas, né, que terminaram que por conta do cigarro tiveram algum tipo de dano no pulmão, e isso ainda não se sabe efetivamente o que pode causar. O que é que a gente entende? O vício, ele tem uma frequência, sabe, Desirê? Então, a pessoa começa do zero
E aí, quando experimenta alguma coisa que traz essa sensação de vício, ou cigarro, ou bebida, ou compras, ou jogos, a pessoa vai de 0 para 10 rapidamente. E aí, quando ela volta, ela despenca, ela não volta para o 0, ela volta para o -1. Então, ela vai, para compensar, ela vai ter que fazer um pouquinho mais. Então, ela, se fumou um cigarro, ela agora vai ter que fumar 2, depois ela vai ter que fumar 3, depois ela vai ter que fumar 4, e aí estabelece o ciclo do vício. E eu não sei, Jana, se é uma percepção minha, mas eu acho que quando a gente tem vício em alguma coisa, a gente está falando hoje especificamente do cigarro, pela data, mas que acaba que a gente também estende para outros vícios, como Jana falou, vício em compras, enfim, bebida. Eu acho que às vezes a gente pensa no controle, de dizer, ah, não, eu tenho um controle, eu vou fumar só um, por exemplo, né? E como você falou, quando vê, tá fumando várias carteiras e fica aquela sensação. Então, é um caminho também de você pensar assim, que é viciado, quando você realmente não consegue ter aquele controle, Jana? É verdade. No começo é muito mais fácil, né? A pessoa diz, ah, eu comecei, e aí se você perceber que tá indo ladeira abaixo, então para logo. Porque senão vai só aumentando, um a mais, um pouquinho a mais, e quando você perde o controle, aí a gente já entendeu que você não tem mais condições de resolver sozinho, tem que precisa de ajuda. E eu sei que alguns projetos do SUS conseguem contemplar pessoas que querem parar de fumar. Então, vale recorrer à ajuda, né? Porque realmente é um dos vícios bem difíceis. E termina que gera aí uma certa dificuldade para quem quer parar, que pode ter ajuda medicamentosa, de terapia, vários recursos, então vale a pena. E também, Jana, é importante a gente falar sobre que nesse processo da tentativa de parar de fumar, podem acontecer recaídas também, né? E eu acho que nessas recaídas, muitas vezes as famílias, os amigos meio que perdem um pouco a paciência e a credibilidade na pessoa que diz que, ah, eu estava tentando, mas de novo, tu já é a terceira vez que tu tenta e nada. Talvez para a gente de fora seja muito mais fácil pensar numa fórmula mais rápida do que dessa pessoa que está inserida, né, Jana? Muito mais. E o que acontece? Quando a pessoa julga, termina que ela diz, ah, realmente, estou tão cansada, não vou nem fazer mais, porque está todo mundo vendo que eu não estou conseguindo. Sim. Aí tem uma frustração, a frustração gera tristeza, frustração, angústia. O que é que eu faço para compensar isso? Fuma mais, vai fumar mais, Jana. Fuma mais, né? Então termina que tem todo esse em volta disso, inclusive das críticas das pessoas, pode gerar um impacto muito maior. Então é bem difícil quando a gente fala de vício, precisa de ajuda ou terapêutica ou medicamentosa, e se você entende que está nessa situação, recorre. Ó, Jana, algumas pessoas estão compartilhando suas histórias, suas experiências. No próximo bloco a gente traz elas aqui, tá bom? Combinado. Sai daí não, que na volta, se você participou, Janaína vai ajudar. Agora deixa eu falar do Forró Fogo, porque essa festa